Hoje eu vou trazer para vocês uma das histórias mais pedidas aqui do canal. Esse é um dos personagens mais amados, se não o mais, da Marvel e um dos personagens mais queridos de todos os tempos. E ele é rival da primeira história que eu trouxe aqui no canal. Fica aqui porque você vai curtir muito, porque eu vou trazer a trajetória inteira dele. Vamos lá! Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, primeiramente eu queria pedir desculpa para vocês porque eu fiquei um tempo sem postar vídeo, a frequência do canal caiu muito, mas isso é porque as minhas aulas voltaram, né? Eu tô no terceiro ano do ensino médio, então é revisão de tudo, tem que estudar muito. Fora isso, eu ainda tenho que cuidar de outro canal junto com a História Deles, que caso você não conheça, é o meu canal novo sobre conhecimento, de investimento, bolsa de valores, a língua inglesa, violão, enfim, lá é um conhecimento muito diverso mesmo. E se você quiser conhecer mais sobre isso, é o canal Rico de Saber. Vou deixar o link aqui na descrição porque lá já tem 4 ou 5 vídeos. Mas enfim, voltando. Hoje eu voltei com tudo aqui no canal porque eu vou trazer para vocês uma das histórias que vocês mais me pedem, que é um dos personagens mais amados de todos os tempos, e eu vou trazer a trajetória completa dele aqui para vocês. Então vamos ver tudo sobre o Tony Stark e como ele virou o Homem de Ferro. Vamos lá! Infância. A infância de Tony Stark foi muito difícil porque ele teve uma relação muito complicada e perturbada com seu pai, que era Howard Stark, que mandou o Tony para um internato apenas com 6 anos de idade. Fora isso, o pai dele era um alcoólatra, e isso é clássico da família dos Stark. Então Tony Stark chegou no ensino médio já sendo conhecido como o maior gênio de todos os tempos, e foi nessa época da sua vida que o seu pai começou a incentivar ele para o caminho da bebida alcoólica. Adolescência. Quando Tony Stark acabou seu ensino médio, ele foi se formar lá em Oxford e ele se formou em engenharia elétrica e física. E por curiosidade foi lá que ele conheceu Bruce Banner. Com 20 anos de idade, Tony já era um gênio de primeira categoria, então ele começou a rodar o mundo para conquistar mais conhecimento, para estudar mais. Fora isso, ele vivia se relacionando com as mulheres que eram filhas dos rivais do seu pai, Howard Stark. E por isso Tony não queria que seu pai soubesse que ele estava fazendo isso em sigilo, então ele rodava o mundo mais para ficar longe do seu pai e da sua família mesmo. Morte de Howard e Maria Stark. Um ano depois disso, sendo um ricão, playboy, super inteligente, Tony Stark, aos 21 anos, voltou para casa, isso porque seus pais tinham sido mortos. Supostamente eles tiveram um acidente de carro, que foi o que o Tony ficou sabendo naquela época, então quando ele voltou para casa ele teve que herdar o principal projeto do seu pai, que são as indústrias Stark. E assim foi feito, Tony Stark herdou as indústrias Stark de seu pai e com isso, conforme os anos foram passando, ele transformou a empresa em uma empresa multibilionária. Isso porque ele estava usando a empresa para fabricar armas para o governo dos Estados Unidos. Nascimento do Homem de Ferro. Durante a Guerra do Vietnã, em que Tony estava participando, acabou acontecendo que tacaram uma granada e essa granada explodiu muito perto dele. Tony não morreu, mas ele ficou com estilhaços da granada em volta do seu coração, e isso estava deixando ele prestes a morrer. Logo depois que ele teve esse ferimento, ele foi capturado por um cara chamado Wong Shu, e lá na caverna desse cara, junto com seus capangas, eles obrigaram Tony Stark, com sua genialidade, a fabricar armas. Mas em vez disso, Tony usou sua inteligência para criar uma armadura para si mesmo, para que com ela ele pudesse matar esses caras e fugir dali, e fora isso também ajudar o seu próprio coração a sobreviver mais tempo. E é exatamente o que aconteceu. Com a ajuda de um professor que estava lá com o Tony e outros prisioneiros desse Wong Shu, Tony construiu uma armadura que funcionou perfeitamente para ele derrotar Wong Shu e seus capangas, libertar todos os prisioneiros dali e fugir daquele lugar. Então, quando Tony retorna para as indústrias Stark, para o comando delas, ele começa a desenvolver mais dessas armaduras que ele tinha criado naquele lugar. Isso como modelos diferentes, por exemplo, a clássica, que é a vermelha e dourada. E com isso, não só ele estava construindo armaduras para o governo, para si mesmo, mas sim para ajudar o seu coração, porque as armaduras tinham uma tecnologia que mantinha o coração dele batendo. Começo da trajetória.
No início da carreira de Tony Stark, ele saiu espalhando para o mundo inteiro que o Homem de Ferro era o guarda-costas dele, que ele não sabia qual a sua verdadeira identidade. Mas os únicos que sabiam a verdadeira identidade do Homem de Ferro, que era o próprio Tony Stark, era o seu segurança, Happy, e a sua secretária Pepper Potts. E essa foi a época da Guerra Fria, que, como vocês devem saber, foi quando o mundo entrou em colapso do lado do capitalismo, que era liderado pelos Estados Unidos, e o lado do socialismo, que era liderado pela União Soviética. Só que nessa Guerra Fria, para quem manja mais aí de história, o que aconteceu foi que o mundo não lutou literalmente com armas, guerra, porrada mesmo. Eles lutaram com coisas como a corrida espacial, disputas de tecnologia, e é isso que encaixou na história do Tony Stark, porque nessa época dos quadrinhos estava acontecendo a Guerra Fria, então Tony Stark começou a fabricar suas armaduras e começou a vender coisas da indústria Stark para ajudar o governo dos Estados Unidos a vencer a Guerra Fria. Decadência. Passado alguns anos, Stark foi pro fundo do poço graças a um vilão que vocês conhecem como o Monge de Ferro. Esse cara derrotou Tony Stark, ainda fez ele ir para o caminho do alcoolismo, que era o mesmo de seu pai. Além disso, ele chegou já a ser preso algumas vezes e agrediu a Pepper sem querer. E nessa época dos quadrinhos, Tony Stark abandonou a sua carreira de Homem de Ferro e deixou ela durante esse tempo que ele estava mal com seu ex-militar e melhor amigo James Rhodes, que herdou o manto de Homem de Ferro e agiu sob os comandos de Stark enquanto ele se recuperava. Inclusive, esse Homem de Ferro novo, o James Rhodes, chegou a participar de grandes eventos da Marvel nessa época dos quadrinhos, como as próprias Guerras Secretas. Perseguição russa. A armadura estava deixando o novo Homem de Ferro James Rhodes louco, isso porque ela foi projetada tecnologicamente e psicologicamente para o próprio Tony Stark. Então Tony acaba se recuperando, ele volta, pega o manto de Homem de Ferro de novo, e nessa época quem começou a dar muito trabalho para ele é o Homem de Titânio. Então Homem de Ferro se uniu a dois socialistas que foram inimigos dele durante a Guerra Fria, que era a Viúva Negra e um cara chamado Dínamo. Então esses três foram juntos atrás do Homem Titânio porque ele estava causando muitos problemas nessa época. O resultado disso tudo foi que Dínamo acabou quebrando a sua perna e Homem Titânio derrotou a Viúva Negra, sobrando apenas Tony Stark, que estava furioso já com esse cara, foi atrás dele com a sua nova armadura, derrotou o vilão e não só derrotou, mas acabou causando a morte dele. Isso porque a armadura do Homem de Titânio estava fundindo ao seu corpo, causou uma radiação e matou ele de vez. Consequências. Depois da luta contra o Homem Titânio, onde Stark se esforçou ao máximo, ele estava com graves danos, principalmente no seu sistema nervoso, e ele chegou mesmo até a ficar paraplégico. Foi nessa época que ele criou um novo sistema de armaduras dentro das indústrias Stark, que era o sistema em que ele controlava as armaduras apenas pela mente. Isso porque ele tinha um biochip que ele controlava as armaduras à distância. Mas isso acabou não dando muito certo, na verdade não deu nem um pouco certo, então Tony resolveu de uma vez investir todo o seu conhecimento nas tecnologias da indústria Stark, e assim ele criou um novo biochip, onde ajudou ele a recuperar os movimentos da perna, e assim ele retornou com um manto de Homem de Ferro, mas dessa vez com uma nova armadura que vocês conhecem muito bem, que é a máquina de combate. Guerra Civil e Hulk. É aqui que vem o grande evento da Marvel, talvez um dos maiores, onde os heróis entram em conflito entre si. Isso porque tinham heróis que eram liderados por Tony Stark que estavam a favor da ideia do governo de registrar os heróis. E tinham os outros heróis que eram contra esse registro, que eram liderados por Capitão América. Eles entraram lá em uma luta, teve até um livro disso e o próprio filme de 2016 que mostra muito bem qual é a ideia do governo. Então o resultado dessa guerra toda foi que Stark, o time a favor do registro, acabou sendo vencedor, e isso causou a morte de Steve Rogers a caminho do julgamento. Logo em seguida desse evento, teve um evento que vocês devem conhecer, conhecido como Hulk contra o Mundo. Basicamente, a sinopse desse evento é que os Illuminati, que são seres lá da Lua, liderados pelo Raio Negro, acabaram tendo uma ideia de banir o Hulk da Terra, fazer uma emboscada para ele, isso porque ele era uma ameaça para o mundo. Então, os Illuminati, junto com Tony Stark, Doutor Estranho e Reed Richards, ou seja, o Quarteto Fantástico, acabaram bolando um plano em que baniram o Hulk da Terra para um outro mundo, um planeta chamado Sakaar. No evento Hulk contra o Mundo, o Hulk é mandado para Sakaar, mas chegando lá, depois que ele já tinha virado o rei desse planeta, ele já estava com a sua esposa, esperando um filho, estava construindo uma família, o planeta do nada explode. Mas isso foi um problema da nave.
Só que o Hulk não ia saber disso, ele estava furioso mais do que nunca ele ficou. Então ele voltou para a Terra junto com alguns amigos dele que tinham sobrevivido à explosão, e esse foi o evento Hulk contra o Mundo, onde Hulk voltou para a Terra e humilhou os heróis dela, inclusive o próprio Tony Stark, que mesmo com a Hulk Buster no seu potencial máximo, não foi capaz de lutar contra o Hulk. Invasão Secreta e Reinado Sombrio. Invasão Secreta, resumindo para vocês, foi um evento onde os Skrulls invadiram a Terra e estavam dominando ela, mas foram impedidos pelos Vingadores e por outros heróis. Mas o que rola é que nessa época, quem estava comandando a segurança mundial do planeta, junto com a SHIELD, liderada por Nick Fury, era o Tony Stark. Ele estava no comando de tudo e responsável por tudo. Então, com esse evento da Invasão Secreta, ele começou a ser procurado porque disseram que a culpa era dele. E aí é que surge a saga conhecida como O Homem Mais Procurado do Mundo, que é um livro só sobre os caras perseguindo o Homem de Ferro. E para o azar do resto do planeta, um cara que foi responsável por matar a Rainha Skrull foi Norman Osborn, anteriormente Duende Verde. Então, com esse ato, Norman Osborn ficou conhecido como um grande herói para os Estados Unidos, liderou a segurança mundial no lugar de Tony Stark. E é aqui que começa o Reinado Sombrio, porque essa saga mostra justamente como é que é esse governo do Norman Osborn no planeta todo. Ele criou os Vingadores Sombrios, que tinham Venom, Mercenário, enfim. É um evento muito famoso. E por curiosidade, tem um vídeo só da história completa do Reinado Sombrio aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Recomendo que você passe lá, porque tá muito bom de verdade. E é isso, essa foi toda a trajetória principal dessa lenda, desse personagem incrível, histórico. Se você gostou, deixa o seu like aqui, clique em gostei, porque isso é muito importante para mim continuar trazendo vídeos para vocês. Isso vai me incentivar a não parar de produzir conteúdo. O Homem de Ferro é um personagem que foi lançado lá em 1963 e ele virou simplesmente um dos maiores símbolos de heróis de todo o planeta e de toda a história. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber vários vídeos de conteúdo nerd como esse semanalmente. É claro que agora, com a volta das minhas aulas e mais o outro canal, a frequência do canal vai diminuir um pouco, mas eu prometo que quando sair vídeo vai ser só vídeo top, que nem esse aqui, de personagens incríveis, vídeos com conteúdos bacanas, coisas legais do mundo nerd. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então se inscreva aqui, me dá essa moral, comente qual personagem você quer que eu traga aqui. Eu não trago história apenas da Marvel, eu trago da DC, de animes, de games. Só comente o seu personagem favorito que eu trago a história dele pra você. Siga o Instagram do canal que está aqui na descrição. Muito obrigado pelo seu acesso, eu espero você no próximo vídeo. Valeu e fui!